Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um conteúdo gratuito de design gráfico aqui pelo meu canal no YouTube. Eu me chamo André Amaral, eu trabalho como freelancer há um pouco mais de 6 anos, especialmente hoje nesse, digamos que é um aulão gratuito de design gráfico. Eu quero te entregar um material sobre arte de divulgação para igrejas. Eu não sei há quanto tempo você me acompanha ou se você está consumindo um conteúdo meu pela primeira vez, mas há mais ou menos umas 3 semanas lá no meu Instagram eu prometi para minha audiência que eu faria uma aula gratuita, ou como a gente carinhosamente gosta de chamar, prometi para minha audiência que eu faria um aulão gratuito de design gráfico para falar especificamente dos trabalhos que eu faço para o Metanoia, que nada mais é, nada menos é do que um ministério, um projeto que existe numa cidade pequena do interior de Rondônia. E nesse projeto, né, fala-se sobre o Evangelho, sobre Deus, essas coisas. Eu me sinto muito orgulhoso por fazer parte do projeto, por desempenhar um trabalho tão que faz tanta diferença. E eu decidi, nesse aulão especificamente, trazer um pouco dos bastidores, trazer um pouco do processo criativo que tem por trás dos meus trabalhos. Eu acredito que isso vai agregar muito para você, independente se você presta serviços para igrejas ou não, ou para projetos que envolvem algum tipo de religião. Por quê? Porque design não deixa de ser design independente de onde você aplica ele. Isto é, o que você aprender hoje, você consegue facilmente aplicar em outros trabalhos, em outras áreas, se você for esperto, se você conseguir focar nos fundamentos. Então, independente se você é evangélico ou não, se você é cristão ou não, acredito que esse conteúdo vai ser de muita utilidade para você. Eu não sei se ele vai ficar no ar por muito tempo. Normalmente os meus aulões gratuitos eu tiro do ar. Eu ainda não decidi se eu vou tirar esse do ar ou não. Então, não sei se você de repente iria assistir só a introdução e deixar para assistir o restante depois. A minha recomendação para você é consumir todo o material até o fim. Até porque não vai ser um material muito longo. Eu já falei sobre esse projeto diversas vezes aqui. Inclusive o meu intuito é trazer alguns pontos que eu não tenha falado de maneira tão específica e tão aprofundada assim. Então, espero que você goste. Se sim, por favor, não deixe de ao término dessa aula compartilhar ela com alguém. Isso ajuda muito o YouTube a entender que esse conteúdo é bom e que ele deve ser propagado para mais pessoas. É a única coisa que eu peço de você. Bom, para a gente poder iniciar a aula, e eu sempre gosto de começar mostrando somente a minha tela, mostrando somente um bloquinho de notas, justamente porque eu preciso contextualizar você antes de entrar no conteúdo. Inclusive, esse é um dos diferenciais que eu trago aqui para o meu canal no YouTube. Eu não sei se você tem um hábito de consumir conteúdo de outras pessoas, mas nada contra, inclusive, mas eu gosto sempre de contextualizar as pessoas que me acompanham antes de entrar no conteúdo prático, antes de abrir uma ferramenta e falar, olha, clica nesse botão, aperta nessa ferramenta. Acho importante você entender o porquê das coisas por trás, justamente porque isso te ajuda a ser um designer melhor na frente, que pensa por conta própria, sem depender de terceiros. Pelo menos esse é o meu objetivo com essa ação que eu gosto de trazer sempre para o início das minhas aulas. Para a gente poder agora iniciar o conteúdo de maneira direta, primeiramente eu quero trazer para você o contexto geral, explicar o que é um metanoia, para caso você esteja chegando agora aqui no meu canal no YouTube. Inclusive, se você ainda não é inscrito ou inscrita, recomendo que você se inscreva, sempre tem conteúdo de muito valor sendo compartilhado. Mas primeiro eu quero explicar para você o que é um metanoia, depois eu quero explicar quais são os objetivos que existem por trás das artes de divulgação. E antes que você responda para mim, André, o objetivo é divulgar o evento. Não necessariamente, talvez esse vai ser o objetivo primário, mas existem também objetivos secundários e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E terceiro, eu vou falar sobre alguns pontos que a gente precisa levar em consideração na hora de desempenhar um trabalho para uma igreja, ou na hora de desempenhar um trabalho onde a gente vai produzir artes de divulgação sobre algum evento. Então acredito que essa aula sim vai ser muito útil para muita gente. Bom, primeiramente o que é um metanoia? E para isso eu vou até, inclusive, deixar o meu caderno, que eu vou precisar dele daqui a pouquinho, de lado. Eu vou abrir o Behance, inclusive o link para esse projeto eu deixei na descrição, caso você queira me acompanhar em tempo real. O projeto em questão é esse que eu acabei de abrir, onde eu falo um pouquinho mais sobre o metanoia. E só para poder contextualizar você, para não precisar ler o que está escrito aqui, isso você pode fazer com calma depois. O Metanoia ele é basicamente um projeto evangelístico que existe numa igreja no interior de Rondônia, numa cidade chamada Vilhena. Lá existe uma igreja chamada Comunidade Dorai, que existe um projeto chamado Metanoia. E a ideia do Metanoia é justamente levar o evangelho para as pessoas que são jovens da cidade, ou seja, adolescentes, pessoas que estão na faculdade, enfim, pessoas jovens. E a ideia é levar o evangelho para essas pessoas através de uma maneira, não vou dizer mais descontraída, mas com uma comunicação que conecta com essas pessoas. Algo que a gente vê frequentemente as igrejas fazerem, não somente trazer temas para pregações que não conectam com a realidade da molecada, com o dia a dia da molecada, mas não somente isso. Eles trazem também arte de divulgações
que não chamam a atenção, músicas, e não que a igreja precisa propor entretenimento, ou entretenimento, acho que é entretenimento, né? Não lembro ao certo, enfim. Não que esse seja o objetivo da igreja, tá? Mas é importante, sempre que possível, a gente trazer um pouco de algo diferente para as atividades da igreja, para que a gente consiga, de fato, competir com as atividades que existem externamente às igrejas, como festas, eventos, e assim sucessivamente. Então, não sei se você, novamente, né, é evangélico ou não, mas a gente tem alguns objetivos que a gente precisa cumprir na hora de produzir o evento, e esses objetivos também precisam ser trazidos para as nossas artes de divulgação. Por que é importante reforçar isso já nesse começo? Porque independente se você vai produzir no futuro um trabalho para um cliente que você conhece ou não a área dele, é de suma importância que você peça para conhecer mais sobre o projeto, sobre o trabalho, sobre o cliente, sobre a empresa dele, porque isso te dá insights para que você consiga fazer algo fora da caixa. E o Metanoia é reconhecido por ter muitas coisas que são fora da caixa. Os temas dos próprios sermões, eu não lembro ao certo. Fora os temas, a maneira como a gente se comunica, assim sucessivamente. E quando você tem somente uma visão abrangente do seu cliente, do trabalho que ele desempenha, as chances de você fazer um trabalho disruptivo e diferente, que chama atenção, são pequenas. Então veja bem, independente se você vai produzir um trabalho para um cliente que desempenha um projeto evangelístico, veja como esses insights eles se aplicam para qualquer trabalho. Ou seja, o ponto é você ir além, você buscar conhecer mais sobre o projeto do seu cliente, buscar conhecer a fundo o seu cliente, para que assim você consiga colher insights e sair um pouco do óbvio, né? Claro que o exemplo que eu vou dar agora não é um dos melhores, mas para você ter uma noção do ponto, eu quero chegar do seguinte: é como se chegasse para você um cliente que vai abrir um consultório odontológico e a primeira coisa que você pensasse na hora de produzir um símbolo para um logotipo fosse um dente. Não tem nada de errado com isso, mas a grande questão é como a gente pode ir além e superar um pouco o óbvio? Esse é o ponto. Como é que, para produzir algo para a igreja, a gente consegue fazer algo que vai além do comum, que é fora da caixa, que é disruptivo, que chama a atenção das pessoas que são jovens e que constantemente precisam escolher entre as atividades da igreja e as atividades de fora da igreja. Então, não é somente colocar o nome do tema, o local onde o evento vai acontecer, é muito além disso. Então, o Metanoia é um projeto evangelístico que nasceu numa cidade chamada Vilhena, no interior de Rondônia, mas claro que o projeto não somente atinge pessoas de uma determinada igreja, de uma determinada comunidade de fé, mas também pessoas da cidade inteira e até mesmo pessoas que são de cidades próximas, porque o projeto ele se tornou muito relevante com o passar do tempo. É um projeto que já existe há muitos anos e que ganhou respeito com o passar do tempo. Então, tira no contexto geral, basicamente, isso é o que o Metanoia é. Inclusive, se você quiser acompanhar a gente no Instagram, coloquei também na descrição, instagram.com/metanoiamissão, caso você queira conhecer um pouco mais do trabalho. Eu não faço, inclusive, todos os layouts de design gráfico que você vai encontrar lá, mas a grande maioria sou eu quem faz. Passada essa parte um pouco mais introdutória, qual que é o objetivo, ou quais são os objetivos das artes de divulgação? Bem, aqui abaixo tem alguns dos trabalhos que eu fiz para o Metanoia. E só para novamente contextualizar você, normalmente o Metanoia por ano faz de 8 a 9 eventos desses que são comuns. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, todo mês, e sendo mais específico, todo último sábado do mês é feito um culto na igreja Comunidade Adorai. E nesse culto ele possui sim algumas atividades diferentes, possui um tema específico, e esse evento só acontece uma vez por mês, e sendo mais específico, nos últimos sábados do mês. No entanto, existe período de férias, existem períodos onde outros eventos são feitos no lugar dos cultos mensais. Então, abaixo aqui, na verdade não é nem abaixo, né? Nessa tela que você está vendo agora, você consegue encontrar algumas das artes de divulgações que eu já fiz. Então, essas não são todas, são as que eu julgo serem as melhores, e especificamente essas de cima aqui são as mais recentes. E se você reparar bem, qual que é o foco, né, principal dessas artes de divulgação? É o tema. Então a gente tem o Porão da Alma, Ressurreição, o Epílogo Final, Fumante Passivo, Páscoa, Legado. Esses são os temas dos eventos. Eles acontecem 8 ou 9 vezes por ano, e a ideia é sempre a gente fazer algo que vai chamar a atenção das pessoas. Mas, voltando à pergunta, né, da nossa aula, qual é o objetivo das artes de divulgação?
Fora divulgar um evento que está para acontecer, a gente trabalha muito, né, com essa questão da antecipação, dizer para as pessoas, olha, o evento está chegando, vai acontecer tal dia, vai começar a tal hora, não perde, se você puder ir localmente até a igreja, vá, se você não puder, a gente vai transmitir online. Então a gente trabalha bastante com isso, inclusive até mesmo no próprio Instagram, postando fotos de outras edições desse mesmo evento, que ele muda de tema com o passar dos meses. Mas fora esse objetivo principal que a gente tem alguns objetivos secundários, que casa muito com aquilo que eu comentei com você no início da aula. A igreja, ela não está ali para entreter as pessoas, esse não é o objetivo principal, mas quando a gente puder aliar o entretenimento com aquilo que a igreja precisa fazer, que é evangelizar as pessoas, que é levar a mensagem de Deus para as pessoas, é bom a gente fazer, principalmente quando trata-se de uma programação para jovens. Então, como o nosso objetivo é atrair jovens e, sobretudo, jovens não cristãos, a gente precisa fazer algo que vai chamar a atenção das pessoas. A gente precisa fazer algo que elas vão ver e vão falar, caramba, o que é isso? Que evento que é esse? Sobre o que se trata? Essa arte de divulgação chamou a minha atenção. Quero saber mais informações a respeito disso. Tanto que a gente tem também até um trabalho muito assíduo de convidar as pessoas a divulgar os trabalhos que a gente faz para que o evento receba mais pessoas e assim sucessivamente. Então imagina que alguém que não é cristão, imagina que alguém que não conhece, perdão, não sei se você ouviu um barulho agora, bati aqui na mesa, mas imagina que alguém que não conheça o Metanoia, que não é cristão, veja uma arte de divulgação nossa. A gente quer que essa arte chame atenção, né? A gente chama de arte, mas eu sei que não é arte, tá? O trabalho do designer gráfico não é uma arte, mas enfim, é um card de divulgação, é um layout que ele vai para o Facebook, que ele vai para o Instagram. E o nosso objetivo é justamente chamar a atenção, principalmente de não cristãos. Enfim, meu português está ruim hoje. Mas enfim, não vou dizer que é um erro, mas eu vejo que o que muitas igrejas acabam fazendo, e que é uma postura diferente que o Metanoia tem, é de chamar a atenção de pessoas que não são cristãs. Porque se a gente precisa pregar o evangelho para quem já é cristão, ao término de cada ano, o que a gente vai ter ganhado com isso? A gente não vai ter ganhado muita coisa. A ideia é que a cada ano que passe, mais pessoas se convertam, mais pessoas conheçam a Deus, e assim sucessivamente. E o grande objetivo do Metanoia é chamar a atenção de não cristãos. É atrair a atenção dessas pessoas para o evento, chamá-las para caminharem conosco. Então a gente consegue fazer isso através de uma boa palavra, de uma boa mensagem, de um bom sermão e também através de uma boa comunicação. Porque é a mesma coisa que você ter um excelente produto e falar, não, meu produto ele é muito bom, não preciso de marketing, porque produto bom vende por si só. Isso é uma das maiores mentiras que já foram inventadas. Não basta ser bom, você precisa mostrar que você é bom. Então não basta você ter um bom evento com uma boa palavra, você precisa comunicar isso para as pessoas. Por isso que o nosso esforço ele é tão grande. E aí que a gente vê que muitas igrejas pecam, erram, fazendo um trabalho extremamente precário, né, de divulgação, não se dedicando a isso, não dando o seu melhor nesse sentido. E a gente quer justamente ir contra isso e ser exemplo na nossa comunidade de fé. Então, um dos objetivos do nosso trabalho é justamente atrair a atenção de pessoas que não são cristãs. Por isso que a gente usa imagens que são fora do comum. Por isso, até mesmo, né, que falando de um dos pontos que a gente vai comentar na aula de hoje, por isso que um dos pontos mais importantes que a gente leva em consideração sempre ao fazer uma arte de divulgação é que o foco deve estar na mensagem e não na pessoa que vai trazer a mensagem. Tanto que, por exemplo, no ano de 2020, a gente teve inúmeras participações especiais de pessoas que trouxeram a mensagem, mas que não foi a pessoa que idealizou o projeto, que é o Bruno. E antigamente o que a gente costumava fazer? A gente ia trazer um convidado, a gente falava com participação especial de fulano de tal. E hoje em dia a gente entende que o foco deve ser e deve estar na mensagem. Qual que é o tema do evento, quando que vai acontecer e onde que vai acontecer. Então a gente não fala mais, olha, é fulano que vai trazer a mensagem nesse evento específico. A gente não tem esse objetivo. E muitas igrejas pentecostais, principalmente, elas vão por um caminho diferente. Inclusive eu não gosto desse caminho, que é vai ter um evento, eles vão trazer um pregador de fora, que é de certa forma relevante. Qual que é a primeira coisa que eles fazem? É trazer a foto dessa pessoa em evidência. Então, venha para esse evento porque é fulano de tal quem vai trazer a mensagem, porque é uma determinada banda. A gente não gosta dessa postura. A gente não... Enfim, eu não vou dizer que é certo ou que é errado, cada um sabe o que é certo e o que é errado para si próprio, mas a gente gosta de ir para um caminho diferente. Então, o foco está na mensagem. Então, esse é um dos objetivos que a gente bate muito na tecla na hora de fazer um trabalho de divulgação de algum evento.
E entrando agora em alguns pontos mais específicos, né? Quais são os pontos que a gente deve levar em consideração na hora de produzir um layout de divulgação para a igreja? Claro que isso vai muito do estilo da comunidade de fé ao qual você faz parte, ao qual você frequenta, certo? Vai muito também do público-alvo que você vai atingir. Isso é básico, né? Sempre que a gente vai fazer um trabalho para alguém, para algum cliente, a gente leva em consideração o público-alvo, o prazo e assim sucessivamente, identidade visual. Mas agora eu quero comentar aqui com você alguns pontos que devem ser levados em consideração para que você, quem sabe, se você admira o trabalho que eu desempenho, para que você consiga ir um pouco além nesse sentido, para que você consiga de repente aplicar alguns pontos que eu coloco aqui também em arte de divulgação que você irá fazer, certo? Então, bom, eu anotei aqui alguns pontos, não sei se eu vou comentar sobre todos eles, mas eu vou procurar reforçar aqui o máximo de coisas que eu julgo serem importantes, agora que eu já trouxe para você essa parte, de certa forma, mais introdutória. Bom, se você reparar bem nos flyers do Metanoia, e essa aula vai ser muito boa para quem já me acompanha há mais tempo, se você perceber bem, em todos, sem exceção, a gente insere o logotipo apenas de forma reduzida. Ou seja, a gente somente insere o símbolo, que nesse caso específico, ou nesses casos específicos, é representado através de uma cruz. O logotipo do Metanoia não se resume somente a esse símbolo. Existem versões completas, a gente tem versão horizontal, versão vertical, só que a gente, depois de um tempo, passou a ter tanta relevância na cidade, o projeto passou a ser tão reconhecido entre as pessoas, que a gente não precisa mais usar o nome Metanoia. A gente não precisa mais inserir o logotipo na versão completa. Por exemplo, se você reparar na maneira como a Apple se comunica, eu sei que esse é um exemplo muito distante da nossa realidade, mas é só para ilustrar a questão que eu quero trazer à tona aqui. Se você reparar bem a Apple não coloca o logotipo da própria marca na sua versão completa. A única coisa que eles fazem é inserir a maçã quando existe sim, a partir daí, a necessidade de inserir o logotipo. Porque a marca se tornou tão forte e tão relevante que todos que enxergam uma maçã mordida sabem que se trata da Apple. E isso é o que aconteceu com o Metanoia com o passar do tempo. Um projeto que se tornou tão relevante e que as pessoas reconhecem tanto que que basta inserir o símbolo do logotipo, o tema que vai ser pregado no próximo evento, data, local e horário. A gente não precisa de mais nada, não precisa inserir o Metanoia. Em alguns casos, específicos, você vai perceber que a gente inseriu o arroba do Metanoia. Por que a gente fez isso? Se você for um pouquinho mais esperto, você vai saber por quê. Por exemplo, nesses trabalhos de divulgação aqui em cima, eu separei aqui em cima os que foram feitos em 2020. E em 2020, por causa da pandemia, vários dos eventos aconteceram somente online. Tanto que o primeiro que aconteceu online, a gente fez questão de colocar a imagem de um celular aqui. Nesse caso, acho que é de um iPhone X, se eu não estou enganado. A gente precisou reforçar isso porque as pessoas não estavam acostumadas a somente acompanhar o Metanoia de maneira online. Então, a partir das necessidades, veja bem, olha só que ponto importantíssimo, a partir das necessidades, o que a gente faz? A gente adapta o trabalho que a gente já tem feito, principalmente quando se trata de um trabalho contínuo. Então, a gente inseriu aqui também o Instagram do Metanoia, a gente inseriu aqui também, eu acho que não foram todos, mas boa parte a gente inseriu. Aqui, ó, Metanoia Missão, a gente inseriu também, aqui embaixo também. Então a gente sente a importância de falar sobre isso para que as pessoas acompanhem o evento de forma online também. Então a ausência do logotipo na versão completa, ela é proposital e intencional. Inclusive a gente não tem nem programação de voltar a inserir o logotipo na versão completa. E talvez vai chegar uma hora que a gente realmente nem vai precisar mesmo. A gente vai poder abrir mão de um logotipo na versão completa, porque o símbolo ele se tornou forte o bastante, certo? Então esse é um ponto que eu gostaria de comentar aqui. Agora, dando sequência, se você reparar bem, os tamanhos, ou o tamanho do logotipo, ele é o mesmo de acordo com o ano. Por exemplo, todos esses que estão aqui em cima, eles foram feitos no ano de 2020. E se você reparar bem, todos eles literalmente possuem o mesmo tamanho. Todos, sem exceção, possuem o mesmo tamanho. Quer dizer, a partir daqui são outros anos, certo? Então você vai perceber que existe uma diferença aqui. Mas os de 2020, perceba como todos
possuem o mesmo tamanho. Ainda, se a gente for além, você vai perceber que em todos, ou se não todos, a gente procurou também seguir um alinhamento centralizado das informações. Justamente porque, e esse é um dos pontos mais importantes da aula de hoje, porque a gente não busca usar sempre a mesma paleta de cores, nem mesmo a mesma família tipográfica. Então, como que a gente mantém a identidade visual do Metanoia sem respeitar as fontes ou a família tipográfica que a gente usa e sem respeitar as cores? Através de outros elementos. Você pode fazer isso através de um filtro, você pode fazer isso através de um efeito, você pode fazer isso através de um alinhamento, que é como a gente tem feito, e através de outros elementos como a identidade visual pode ter. E claro, né, que esses elementos eles variam de acordo com cada identidade visual. Então perceba que o trabalho ele vai além de simplesmente fazer uma arte bonita de divulgação. A gente quer atingir os objetivos que a gente tem em mente, a gente quer atingir o público que a gente tem em mente, o público que acompanha a gente. E a gente quer que a identidade visual do Metanoia seja reconhecida. E é isso que geralmente acontece. As pessoas veem e elas sabem que é do Metanoia. Isso é ótimo. Esse é um dos principais objetivos que uma identidade visual tem que ter. As pessoas têm que reconhecê-la mesmo quando um logotipo está ausente. Mesmo quando o nome da empresa está ausente. E eu vejo que isso acontece não somente a partir do respeito da família tipográfica, da paleta de cores, mas de outros elementos também. Um pattern, um filtro, algum elemento ou outro, um alinhamento, um estilo de imagem ou a ausência de imagens. Então, vai muito aí de cada empresa. Dando sequência, você vai perceber também que no ano de 2020 a gente abriu mão das artes de divulgação no formato vertical. E aí, por que isso aconteceu? Veja bem, eu não sei há quanto tempo você está inserido nas redes sociais, ou pelo menos profissionalmente falando, mas até um tempo atrás, o Facebook basicamente permitia a gente fazer artes de divulgação ou quadradas ou na horizontal. Se você tentasse fazer algo na vertical, o Facebook, pelo menos no preview, ele automaticamente já cortava a imagem. No preview do Facebook, sabe? Ele não deixava você escolher uma resolução diferente. Isso até acontecia no Instagram muito tempo atrás. Eu não sei se você lembra dessa época, mas houve uma época no Instagram onde a gente somente poderia fazer divulgações de fotos quadradas. E se a gente quisesse fazer algo diferente disso, a gente precisaria colocar uma moldura. E quando o Facebook liberou a opção da gente divulgar artes de divulgação na vertical, a gente passou a adotar a vertical justamente porque principalmente as pessoas iriam ver aquilo pelo celular. Então a gente queria que a arte ocupasse mais espaço na tela do celular. Isso é algo que eu julgo ser muito importante. E a gente passou a usar a medida de 1000 por 1300. Não era tamanho para stories, tá? Isso eu estou falando de 2014, 2015. A gente usou esse tamanho, ou usava esse tamanho de 1000 por 1300, 1000 de largura por 1300 de altura. E no ano de 2020, como a gente abriu mão da nossa fanpage no Facebook e como a gente decidiu usar somente o Instagram, a gente passou a adotar o quadradinho, porque a gente se reuniu enquanto equipe, a gente pensou em algumas possibilidades, eu não vou entrar agora nessa discussão, mas a gente optou por usar quadrado, porque a gente não ia mais usar o Facebook e porque a gente também iria fazer uma versão para Stories. Então uma versão quadradinha para o feed, uma versão na vertical para os Stories. Então essa foi a nossa ideia, justamente fazer com que as duas artes tivessem contraste. Por quê? Se a gente fizesse algo nesse tamanho e depois fizesse uma outra versão para Stories, a única coisa que ia mudar é que a arte ia ficar um pouquinho mais comprida. Então o que a gente fez? Aplicou contraste, a gente fez uma arte quadrada e depois a gente fez uma arte retangular. Acho que a gente pode dizer dessa maneira, né? Retangular na vertical. Então veja bem, a gente vai se adaptando conforme o mercado muda. Pode ser que ano que vem a gente pense de uma outra maneira, a gente faça algo diferente. Pode ser que não. Então é importante estar atento aí às mudanças do mercado, ok? Dando sequência. Se você reparar bem, algo que... Quer dizer, não é bem se você reparar bem, mas algo que eu acho importante destacar é que a gente passou a fazer as artes de divulgação com as informações centralizadas, justamente porque a gente usava muitas referências de filmes, né? Eu particularmente no início do projeto, eu usava muito referências de filmes, tanto que eu vou até fazer uma pesquisa rápida aqui para você ver. Por exemplo, Movies 2020. Se você reparar bem, a maioria dos posters, eles são na vertical. Perdão,
não é que eles estão na vertical, eles possuem as informações centralizadas. Então, como a gente tinha muita referência nesse sentido, a gente decidiu seguir isso para sempre, até também para criar estabelecer na mente das pessoas, né, essa questão da própria identidade visual. Então a gente decidiu deixar tudo centralizado justamente por conta das nossas referências. Tanto que, se você reparar bem, nesse trabalho aqui que eu produzi, no ano de 2018, eu acho, a gente basicamente fez um trabalho de pôster mesmo. A gente criou todo esse layout aqui do zero. E foi algo assim muito complexo. A gente produziu a fumaça do zero, o cigarro, a textura de fundo, tudo foi do zero. Assim, foi um trabalho muito complexo e que me deu muito orgulho, inclusive. Então, a gente acha importante a gente manter um padrão assim para sempre e só mudar conforme a necessidade, certo? Algo que eu notei também e que eu já reforcei, eu acho que eu só vou comentar brevemente porque já foi falado sobre isso, é que o foco está sempre na mensagem. Então a gente busca colocar em evidência o tema do sermão, e inclusive, né, indo pro penúltimo ponto para a gente poder finalizar a nossa aula. Algo que eu gosto sempre de fazer também é de inserir como imagem nas artes de divulgação ou alguma referência direta ao tema, né? Lembra que eu falei, olha, o foco está sempre no tema. Então, quando a gente vai inserir uma imagem, a gente pega algo que tem uma ligação direta com o tema ou algo que somente será introduzido para as pessoas posteriormente. Então, a gente traz um elemento que gera nas pessoas caramba, o que isso tem a ver? O que essa imagem desse pão tem a ver? Eu não estou entendendo. E a pessoa ouve o sermão no dia do evento e fala, agora entendi, agora tudo faz sentido. E ela chega no evento e tem uma decoração que casa com a nossa arte de divulgação. Entende? Então o design ele vai além ali o design gráfico ele vai além de você somente fazer algo bonito no Photoshop. É você usar também dos elementos que estão presentes na arte de divulgação, no vídeo, na decoração presencial, na própria iluminação e assim sucessivamente. Inclusive, né, falando sobre esse exemplo específico, a gente decidiu inserir a imagem de um pão fatiado justamente porque nesse dia em específico, né, que foi o dia 31 de outubro, o tema principal, ou a principal história que foi usada para trazer a mensagem para o evento foi a história de quando Jesus fez a multiplicação dos pães. Então, eu não vou entrar de maneira específica nesse flyer porque eu precisaria de 10, 15 minutos para falar sobre ele, mas de maneira breve a gente quis trazer uma referência à multiplicação dos pães. Então quando você tem um pão, vou colocar como caseiro, tá? Quando você tem um pão caseiro mais ou menos desse tamanho, você fatia, é como se você estivesse multiplicando o pão, né? Não que isso é o que aconteceu lá na época de Jesus, não é essa a intenção, mas sim trazer, não era essa a intenção, mas sim trazer a referência. Então a gente queria falar sobre a multiplicação dos pães, que a gente pegou, né, e que estava ao nosso alcance, uma imagem gratuita lá no Unsplash de um pão fatiado, certo? Então a gente sempre gosta de trazer um elemento que vai ser introduzido posteriormente para as pessoas no flyer, na arte de divulgação, ou a gente pega uma imagem que tem uma ligação direta, como por exemplo, ouvindo Deus na tormenta. O que a gente fez? A gente pegou a imagem de um mar levemente turvo, um mar levemente agitado, e a gente fez uma alusão ao recortar essa imagem de uma janela de um barco. Então você está num barco, o mar está agitado e tem uma tormenta. Então as coisas, a gente procura sempre fazer algo baseado em um fundamento, em um objetivo que a gente quer atingir. Nada é colocado de maneira arbitrária em nossos trabalhos, certo? E aí, para poder finalizar, eu sei que esse aulão já está ficando longo demais. Para a gente poder finalizar, algo que a gente procura fazer sempre é caprichar nos nossos trabalhos. Isso em todas as esferas do Metanoia, em tudo que a gente faz, não somente nas artes de divulgação. A gente procura fazer o nosso melhor, principalmente por dois motivos. O primeiro, porque a gente compete com o entretenimento que existe lá fora das igrejas. Então a gente precisa fazer algo que vai chamar a atenção do nosso público-alvo. E segundo, e mais importante de tudo, porque a gente faz tudo que a gente faz literalmente para Deus. Então, se a gente não for dar o nosso melhor, como que a gente pode oferecer algo para Deus, né, se não é o nosso melhor? Porque às vezes a gente dá o nosso melhor para passar numa autoescola, para fazer um TCC, mas como que para fazer algo que vai cooperar ali para o reino de Deus, a gente não vai fazer o nosso melhor? Inclusive, se você acha esse tema interessante, eu vou colocar aqui. No caso, esse aulão tá indo pro YouTube primeiro, né? Vou colocar aqui em cima um card para você clicar e para você ver um vídeo que eu fiz com o Bruno falando, né, sobre essa questão de como que você concilia design gráfico com a vida cristã. A gente se aprofunda em temas que eu falei aqui de maneira abrangente, de maneira rápida.
E se você estiver vendo essa aula através de uma gravação na área do aluno, eu vou colocar o link também para essa aula na descrição, tá bom? Para essa aula não, perdão, para esse vídeo. Eu vou finalizando por aqui, tá bem? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, eu espero que ele tenha feito sentido para você. E fique aqui o meu reforço. Compartilhe esse conteúdo com alguém que você acredita que vai ajudar essa pessoa. Compartilha essa aula, é a única coisa que eu peço para você fazer. E um recado que eu gostaria de dar é que agora no ano de 2021 eu estou preparando algo muito grande para o mercado de design gráfico no Brasil. Algo que eu ainda não pude anunciar. Inclusive tem a ver com os meus materiais mais complexos, com os meus materiais mais aprofundados. Se você tem interesse no futuro se tornar um aluno meu, fique atento, especialmente para o mês de fevereiro, tá bom? Eu estou preparando algo muito grande. Me acompanhe no Instagram, que eu vou, sempre que eu posso, eu vou trazendo algum spoiler daquilo que está por vir. Vou finalizar essa aula por aqui, espero que você tenha gostado dela. Fica com Deus e até a próxima.